do capítulo 27, Pedi e obtereis. Hoje, quando eu abri um texto do Evangelho para meditar sobre ele e trabalharmos sobre ele, eu abri na felicidade que a prece proporciona, que é o item seguinte àquele de há 2 semanas. Então, vamos ler agora os créditos que são devidos aos textos que nós vamos utilizar. Então, Agremiação Espírita Isabel, AEI, quinta noite, Evangelho. Felicidade que a prece proporciona. Esse aí é o item 23 do capítulo 27. Vanderlei Coutinho, 3 de junho de 2021. Os créditos: o Kardec, Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002, capítulo 27, Pedi e obtereis, é o nome do capítulo. Instruções dos Espíritos, felicidade que a prece proporciona, item 23. E vamos lançar mão de um pequeno trecho do livro abaixo. Xavier Francisco Cândido, Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, 61ª edição, Rio de Janeiro, FEB, setembro de 2010. Tá? Então, vamos ler o texto do Evangelho. Felicidade que a prece proporciona. Item 23. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela por todos os vossos, tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira,
quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz no Gólgota ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam n'alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Essa mensagem de Santo Agostinho, ditada em Paris, 1861. A gente observa alguns pontos aqui muito poéticos, né? Naturalmente, quando ele fala aqui de anjos, de serafins, de arcanjos, não está se referindo àquela ideia, não está corroborando aquela ideia de seres que são criados perfeitos, numa categoria diferente da categoria humana. Ele está fazendo referência aos espíritos muito elevados, né? Aqueles que já venceram os desafios e as provações inerentes ao processo de progresso que todos nós temos que cumprir até chegarmos a essa condição de espíritos desvinculados da matéria. Então, ninguém é criado perfeito. A criação de Deus é perfeita. E, por isso, nenhum de nós é criado perfeito, mas todos nós somos criados perfectíveis. E é no processo reencarnatório que nós desenvolvemos a nossa própria alma, como se nós fôssemos uma semente valiosa dentro do nosso coração, que ao longo das experiências reencarnatórias vamos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos abrindo até frutificarmos, até amadurecermos. Então é essa a ideia que ele traz. Mas vamos colocar aqui, voltar e começar a analisar esse texto, que além de ser muito bonito, ele é muito importante para nós. Ele coloca como título Felicidade que a prece proporciona. A gente já começa a analisar pelo título. Então, a prece não é uma obrigação. A prece é uma oportunidade que Deus nos oferta e que abre para nós um campo de felicidade. Mas nós aprendemos que a felicidade, ela surge quando nós desenvolvemos as virtudes dentro de nós. Quer dizer, viver virtuosamente, viver de acordo com as leis de Deus, que significa fazer a vontade de Deus, sempre presente na sua criação, é que nos traz a felicidade. Mas é interessante que a prece nos coloca, quando feita em profundidade, ela nos coloca num clima espiritual que não é o nosso clima habitual. É mais além. Nós sempre aprendemos que nós vivemos e nos expressamos não numa linha. Eu estou nessa linha. Não. Nós estamos numa faixa evolutiva, numa faixa em que nós expressamos as nossas qualidades positivas e as nossas qualidades negativas. Nós vamos observar
Porque cada um de nós tem momentos muito bons, momentos em que somos generosos, momentos em que cooperamos, momentos em que agradecemos a Deus, e às vezes temos momentos infelizes, aqueles momentos em que a nossa natureza, as nossas tendências inferiores, elas gritam mais alto, e muitas vezes nós somos ingratos, guardamos mágoas, falamos mal dos outros, agimos de uma forma equivocada. Então, às vezes, a gente desce esse nível nessa faixa em que nós nos encontramos, um nível ruim. E, às vezes, nós chegamos numa média ali e mais para cima, nos pontos mais elevados. À medida que nós nos esforçamos e que vencemos as nossas tendências inferiores, nós começamos a forçar o limite superior dessa faixa para que a gente consiga romper esses limites e caminhar para um campo mais elevado, mais sutil, mais feliz. E isso nos dá felicidade. A gente gosta de falar sobre isso porque os ensinamentos de Jesus, eles nos possibilitam, eles, na verdade, eles exigem que nós superemos os limites. Há pessoas que costumam dizer que a religião, ela limita a pessoa, retira dela a liberdade. Não é verdade. A religião que esclarece, que conscientiza a pessoa, ela nos dá a oportunidade e o entendimento de que é preciso romper os limites, ter liberdade. E isso significa romper os limites de cima. As pessoas que dizem que a religião cria limites para a pessoa na sua liberdade, elas estão se referindo ao limite inferior. Elas desejam defender a ideia de que nós podemos e devemos, para alcançarmos a felicidade, romper os limites inferiores, quando as nossas tendências íntimas assim o pedirem. Lógico que atender às tendências inferiores traz um alívio momentâneo para a pessoa, mas isso não é a felicidade. A felicidade, nós aumentamos, nós conquistamos na medida em que nós conseguimos romper os limites superiores da faixa em que nos encontramos. E gradativamente, nós fazemos com que a nossa faixa ela se transporte para níveis mais elevados. É isso que nos traz a felicidade. Então, quando ele diz aqui, felicidade que a prece proporciona, é porque nos momentos da prece, não daquela prece mecanizada, balbuciada, em que a boca se mexe e o pensamento está em outro campo, mas a prece verdadeira, aquela que envolve o ser numa condição em que ele se eleva numa faixa que não é a sua faixa comum, que ele não está acostumado a vivenciar. Mas naquele momento da prece, é como se rompesse momentaneamente, forçasse esse limite superior que traz para a criatura um estado de felicidade. Por que traz esse estado de felicidade? Mesmo que ela esteja passando por momentos difíceis.
traz um estado de felicidade, porque toda a prece sentida, profunda, ela encontra a resposta do alto. O esforço da criatura para romper esses limites, esse limite superior do seu cotidiano, do seu normal, encontra uma resposta que vem do alto. E nós podemos ver nos livros de André Luiz que isso é verificado. Sempre que eles realizam reuniões, realizam tarefas em que há um momento em que a prece é dita por uma alma nobre, por uma alma elevada, nessas horas, André Luiz relata a resposta que vem do alto, descendo aqueles, como se fossem pétalas, que descem do alto como uma resposta que vem de Deus, que vem do mais alto, das esferas superiores, em que elaboram aqueles espíritos grandiosos, sublimes, que venceram as lutas na Terra, nas experiências reencarnatórias. E essa resposta é uma resposta muito feliz. Nós todos que participamos das reuniões em que estudamos o Evangelho, em que mergulhamos no conhecimento espírita, e nessas horas nós começamos a sentir a alegria do conhecimento, percebemos que nesses momentos, embora não estejamos propriamente em prece, mas numa prece de aprendizado, nós sentimos uma alegria imensa. Quem não sente é porque ainda não despertou para essa alegria que existe no mundo interior. Então é comum nós ouvirmos companheiros dizerem que chegaram à reunião exaustos, sofridos, cansados, às vezes até angustiados, mas quando mergulham naqueles momentos de elevação pelo conhecimento, pela convicção que cada vez mais se fortalece, quando termina a reunião, deveria estar mais cansado, mas, na verdade, a pessoa está mais aliviada. E aí a gente lembra aquelas palavras de Jesus, né? Em que ele diz para: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, durante a vida, nas nossas experiências, passamos por provas. Gostaríamos que as pessoas que convivem conosco acompanhassem o nosso ritmo em busca dessas coisas espirituais. E, às vezes, a pessoa não responde nesse sentido. Isso dá um certo desgaste emocional para o trabalhador. Mas, nessa hora, a pessoa compreende que a sua família vai mais além da família consanguínea. São aqueles companheiros que nos alimentam, nós nos alimentamos reciprocamente, mas não apenas nós encarnados também, mas também com os nossos familiares queridos, aqueles espíritos que nos acompanham, que nos sustentam, que nos alertam, que nos despertam cada vez mais essa fé profunda. Então é por isso que, embora não tenhamos ainda aquelas virtudes todas que nos garantiriam uma felicidade sem nenhuma mácula, a prece já nos proporciona uma felicidade naqueles instantes. E é importante nós sabermos disso, porque quando estivermos passando pelas provações, pelas dificuldades, quando sentimentos inferiores se aproximarem de nós, nós vamos buscar a prece.
que não precisa necessariamente que o outro faça. É bom pedir para que o outro faça, mas é muito melhor quando nós começamos a exercitar essa experiência divina que é a prece. Então ele começa dizendo: vinde, vós que desejais crer. Olha só que convite. Quando ele diz assim, vinde, vós que desejais crer, isso é importante, porque, na verdade, todos querem crer, mas nem todos buscam crer. O espírito, na sua essência, ele já traz em si, de forma inata, como já vimos em várias reuniões, o sentimento, pela experiência própria, porque ele já viveu muitas vezes, já desencarnou muitas vezes, sabe que a vida prossegue, ele sabe disso, isso faz parte dele, isso vem com ele de uma forma inata, nasce com ele. Mas muitas vezes, durante a vida, as ideias do mundo, as preocupações do mundo distraem a pessoa e ela não se dedica a perguntar, a buscar. Mas existem aqueles que já estão mais amadurecidos e que desejam crer. Então ele diz: vinde, vós que desejais crer. Porque aqueles que não querem vão ter que amadurecer para crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Olha só. A partir de Jesus, nós tivemos a oportunidade de conviver, a humanidade teve a oportunidade de conviver com o espírito mais puro que já pisou na Terra, o governador da Terra. O espírito profundamente integrado com Deus e que foi o responsável, foi dada a ele a tarefa, a missão de construir a Terra, o planeta Terra. Olha, há uma frase de Jesus que está no Novo Testamento e que ele diz o seguinte: antes do mundo existir, eu já era. Ou seja, antes da Terra existir, Jesus já era esse espírito puro. Então, é uma grandiosidade, é uma perfeição, é uma elevação que, embora um espírito criado como nós, mas que está muito, muito, muito à frente de nós. O que ele viveu entre nós aqui, ensinando o amor, não foi o que ele podia fazer. Ele veio nos ensinar o que nós podemos fazer. E ele disse: tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Muito mais. Isso quer dizer que ele não veio mostrar, seria uma exibição, uma coisa desnecessária, uma humilhação, fazer o que ele pode fazer. Ele veio nos dizer do nosso potencial nessa faixa de evolução em que nos encontramos aqui na Terra. Então, nós tivemos com ele, a humanidade teve com Jesus, a oportunidade de ver a pureza daquele espírito, ter conhecimento do amor, compreender que nós somos espíritos imortais quando ele desencarna na cruz e depois volta ao contato dos discípulos. Mas mesmo assim, muitos resistiram
a aceitar essas atividades, esses ensinamentos, pela renitência, pela dureza dos corações. Mas quando o Espiritismo vem, ele vem não superando Jesus, ele vem servindo ao Cristo. Ele vem por ordem do Cristo, o Consolador, e nos traz uma demonstração muito evidente da nossa condição de espíritos imortais e nos permite o contato com os espíritos já desenfaixados da esfera física, trazendo-nos noções da vida espiritual, mais do que o conhecimento, a convicção de que nós somos espíritos imortais, trouxe-nos as consequências dos atos nossos durante a vida. O que levou cada um deles a um estado de felicidade e o que levou cada um deles a um estado de infelicidade. Jogou por terra aquela ideia física do inferno e do céu como lugares específicos para ser feliz ou para ser infeliz, para prêmios ou para castigos eternos. Retirou essa ideia, que também Jesus não corroborou. Então ele vem e nos mostra, o Espírito vem e nos mostra, nos dá uma visão diferente da vida espiritual e das leis de Deus, entendendo que nós, coisa que Jesus já tinha falado, encontramos o reino dos céus dentro do nosso coração. Mas observamos que se agimos contrariamente à vontade de Deus, nós jogamos uma sombra espessa sobre essa luz que existe potencialmente dentro de nós e passamos a viver na escuridão, no sofrimento, na angústia pelos equívocos cometidos durante a vida. Então, isto já sai da ideia de crença. Entramos no clima do conhecimento, de um conhecimento que a nossa razão admite. Ele diz: os espíritos celestes elevados acorrem a vos anunciar grandes coisas. Olha, a vinda do Espiritismo, a orientação desses espíritos, abriu para todos nós a razão de ser da nossa vida. Não nos retira do mundo, não nos manda que nos afastemos do mundo, mas que estejamos no mundo, mas cumprindo preferencialmente os ditames do Criador. Vamos encontrar que a criatura poderá atuar servindo a Deus em todos os campos da existência. Mas é preciso que ela esteja com essa visão, que nós estejamos com essa visão. Então ele diz: vai nos anunciar grandes coisas. Poxa, a visão se amplia, a visão abre. O entendimento da vida, o entendimento de Deus, a compreensão das experiências difíceis por que passamos a entendê-las como desafios de crescimento. A ingratidão de um ente querido não é um castigo. A ingratidão é um desafio para a alma aprender a perdoar, a superar aquelas condições adversas. Diz: Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então, veja só, a vinda
dessa mensagem sublime que não termina, abre para nós o que ele diz de tesouros. Quantas vezes as pessoas começam a procurar no mundo, colocam no mundo as suas esperanças de conquistas, mas tudo no mundo fica, não nos acompanha. O poder. Quantas vezes a pessoa comete atrocidades para conquistar o poder e para permanecer nele? Quantos reis, quantas rainhas, quantos homens que conduziram batalhas no mundo, que se autodenominaram reis, que dominaram com a sua capacidade populações inteiras. O que ficaram depois? Onde estão os seus súditos? Como eles se encontram? E, por outro lado, nós vemos a figura de Jesus que vem nas condições mais pobres, sem ter um berço, mas colocado numa... Como é que é o nome daquele negócio? Uma cesta, não. Colocados numa manjedoura. E manjedoura, essa palavra manger é francesa, né? É de comer. Onde os animais comem. Então, Jesus foi colocado numa manjedoura onde os animais se alimentam. A nos dizer, simbolicamente, que Jesus é o alimento para que a humanidade, ainda animalizada, pudesse se alimentar e desenvolver o espírito imortal que tem dentro de si. É o pão da vida, que ele próprio se autodenomina. Então, quantas pessoas poderiam dizer que são infelizes porque o recém-nascido não tem um berço, não tem um quarto próprio para isso? Mas Jesus estava colocado nessas condições. E não havia ninguém, não há ninguém no mundo que estivesse numa condição, que esteja numa condição mais feliz que a de Jesus. Ninguém sofreu como ele sofreu. Ninguém foi traído como ele foi traído, abandonado como foi. Poderia, com isso, dizer que teria falhado, mas não falhou. A sua mensagem vigora no mundo porque é a vida. Ela repercute em cada um de nós, em cada ser que para refletir no que ele ensina. E é somente o seu ensino que é capaz de resolver o problema do homem na Terra. Então, Jesus, o homem mais feliz, o homem que mais sofreu, o homem que menos condições sociais desfrutou, ao passo que entre os sofredores espirituais nós vamos encontrar reis, rainhas, generais, homens ricos, tudo. Mas vamos encontrar também pessoas nessas condições que viveram bem, que souberam realizar o bem. Então, a mensagem que nos chega abre para nós e diz: Deus, meus filhos. É tão bonita a colocação de Santo Agostinho, que é um homem que teve uma vida distante dos aspectos religiosos num período de sua vida, embora a sua mãe, Santa Mônica, fosse extremamente elevada, ele teve uma experiência assim, mas quando ele desperta, quando ele reflete, quando ele ouve palavras que despertam nele
um sentimento elevado, ele se transforma, muda, e nos dá lições importantes de como mudar, como transformar a nossa vida. Então ele diz, Deus, meus filhos, olha o carinho com que ele nos trata. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros. Esses é que são os tesouros da nossa vida. Os tesouros não são as ações, as barras de ouro, as criptomoedas, os carros, as casas maravilhosas. Nada disso é o tesouro. Isso fica. O tesouro que Deus abre para nós está dentro de nós. Os Espíritos vêm abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que mergulhemos dentro de nós e constatemos esses tesouros que estão conosco, para vos outorgar todos os benefícios, todos. Ou seja, no mundo, muitas vezes, para se conseguir algum benefício, é preciso, mesmo que eles sejam devidos, justos, muitas vezes se tem que fazer greves, revoltas, passeatas, um monte de coisa. Mas esses recursos, esses tesouros que Deus abre para nós, através dos Espíritos, requerem simplesmente de nós que olhemos para dentro de nós e encontremos esses tesouros, esses recursos sublimes. Como disse Jesus, os ladrões não roubam, que as traças não comem, não roem. São tesouros de verdade. Os outros são ilusões. A gente lembra quando o Brasil foi descoberto, os portugueses chegaram, os índios acorreram na praia, e os colegas brincavam assim, poxa, mas os índios eram muito otários. Os portugueses davam para eles espelhinhos, eles entregavam coisas de valor para eles. Nós fazemos a mesma coisa. O mundo nos oferece essas riquezas que nós não podemos levar. E Deus nos oferece tesouros que estão dentro de nós e que nós desconhecemos, para nos outorgar todos os benefícios, ou seja, nós não temos ideia do que significa desenvolver esses tesouros dentro de nós, vasculhar, cavar, retirar. A gente vê, por exemplo, houve um tempo em que o petróleo era uma riqueza importante para ser pesquisada e para ser extraído da terra, do fundo do mar. O homem fez isso tudo, sabendo do valor que ele tem. E tem valor, teve valor também. Mas hoje o homem descobre os malefícios que essa riqueza produz também. Mas esses tesouros de Jesus não têm malefício. Esses tesouros que Deus oferece a nós não têm nenhum malefício. Pelo contrário, serve, ajuda a todos. Ele aqui fala, homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé no coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Olha só que coisa interessante.
Homens incrédulos. O que é um homem incrédulo? O homem incrédulo é aquele que não crê em Deus, que não crê que é um espírito imortal e crê no mundo, crê no seu esforço para conquistar as coisas do mundo. É aquilo que ele vê. É a visão horizontal da vida. São os homens incrédulos. Ele disse: se soubesseis, quando ele fala se soubesseis, ele não está falando se acreditasseis, se soubesseis, se tivesseis conhecimento, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração. Por quê? Porque às vezes nós temos tudo na terra, tudo, podemos ter tudo, a riqueza que quisermos. Podemos comprar ilhas, nos isolarmos do mundo, fazermos tudo. Mas chega um momento em que alguma coisa acontece. A pessoa tem tudo e quando ela vê, ela começa a sentir que aquilo não tem o valor que ela imaginava, não satisfaz a sede do espírito. O espírito tem sede, mas às vezes nós pensamos que a sede é uma sede de riqueza, é uma sede de poder, é uma sede de prazer, é uma sede de conquista, até nós gastarmos o nosso tempo, as nossas energias nesse caminho, para depois descobrir que a sede continua. É aquela conversa de Jesus com a samaritana, em que ele diz: se soubesses quem está falando contigo, você pediria a mim água, e eu te daria a água, e nunca mais você teria sede. Ou seja, o que o mundo pode oferecer pode matar a sede do corpo, mas não mata a sede da alma. E Jesus tem os recursos para aplacar a sede da alma. Ele pedia à samaritana a água para matar a sede do seu corpo. Mas a alma dele não tinha sede, porque estava plenificada pelo amor que distribuía em torno de si. Então ele diz: se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração. A nossa vida é o coração, é o que nós sentimos. Tudo nós guardamos no coração. Guardamos a amizade, guardamos o amor, nós guardamos também a mágoa, o desespero, a angústia. Guardamos as qualidades positivas e guardamos as qualidades negativas. Quando passamos pelas provações, as qualidades negativas gritam, querendo revoltar, querendo estabelecer a revolta. Mas a fé, a confiança em Deus, entende, principalmente quando compreende os desígnios do Criador, ou simplesmente na época de Jesus, confiava, acreditava
naquele ser que era capaz de amar, de perdoar, de ensinar, que trazia sabedoria profunda e possuía um amor que não se esgotava jamais, que transformou pescadores simples, alguns sem conhecimento algum, em verdadeiros emissários de luz para o mundo, com falhas aqui e ali, mas que depois cresceram e se tornaram baluartes da mensagem do Cristo na Terra. Mas hoje, nós não vemos Jesus do nosso lado, mas sabemos que Ele está presente em nossas vidas. Não pretendemos que Ele esteja pessoalmente ao nosso lado, mas com certeza Ele está, os seus representantes estão ao nosso lado, chamando-nos, despertando-nos para a vida. E nessas condições, nada é capaz de nos desanimar na existência. Nada é suficiente, é capaz de desviar a criatura do caminho. Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração, porque na hora da dificuldade é que a natureza inferior surge. Na hora do desafio, da provação, do teste, é que a natureza inferior quer vir tomar as decisões e apontar o caminho a seguir. Mas nessa hora, a fé, a certeza de que Deus nos ama e de que nós estamos passando por situações importantes para o nosso crescimento, nós aquietamos, colocamos acima das tendências inferiores as qualidades nobres que começam a se fortalecer. E nessas condições, o coração se tranquiliza, se acalma, mantém a esperança viva no dia de amanhã. Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, por que ele fala que a fé induz a alma ao arrependimento? Porque ele está falando para uma humanidade acostumada aos equívocos, ao afastamento da lei de Deus, a não cumprir a vontade de Deus. Então, essa fé em Deus faz com que a criatura, fé na vida imortal, em Deus, faz com que a criatura olhe para as suas ações, seus pensamentos, por tudo, e se arrependa do que faz. Se não temos Deus em nossos corações, se não sabemos que somos espíritos imortais, erramos e continuamos errando, achando que estamos certos. Mas a fé nos faz refletir, nos desperta a consciência e nos faz ver que não devíamos ter feito aquilo. E nessa hora em que nos arrependemos, nós somos induzidos à oração, orar. Em todos os momentos, orar. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Vejamos que aqui não está saindo da boca um conjunto de palavras
em que o coração não está participando disso. Não quer dizer que devamos fazer algum esforço para que nos emocionemos. Isso tem que ser natural. Mas as palavras que saem da boca daquele que ora de verdade, elas tocam os espíritos elevados. E ele diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou ver o relato de André Luiz, após a desencarnação, quando ele, depois de 8 anos, ele que não era era um homem comum, mas que desencarna sem nenhuma noção profunda de Deus na sua vida e que sofre muito. E chega uma hora que ele diz assim: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza vou voltar aqui um pouco atrás. Quando ele chegou nesse estado de fragilidade física, no mundo espiritual total, ele diz: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora, olha, detestara as religiões no mundo. Experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava a ninho as aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se
fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Vejamos só. É um momento sublime, o recurso sublime da oração, em que a alma se abre perante o Criador, em que reconhece a sua pequenez, os seus equívocos, os seus enganos, se submete à realidade e descobre dentro de si a coisa mais importante da vida, que é o reconhecimento do amor de Deus. E a resposta é imediata. Já citei um fato, mas vou citar de novo. Me perdoe aquele que já ouviu. Fazíamos um trabalho, um companheiro que dirigia no presídio de Niterói, no Fonseca. Era feito aos domingos com os presidiários. E havia um presidiário enorme, sempre um senho fechado, assustador. Ele sentava, ouvia, não dizia uma palavra, terminava e ia embora. E estive várias vezes lá, não toda semana, mas várias vezes. Numa das vezes posteriores, ele pediu a palavra e disse: eu tenho ouvido aqui que as nossas preces são ouvidas por Deus. E eu resolvi fazer uma prece, uma oração. Eu me recolhi à minha cela e pedi a Deus que me concedesse apenas a oportunidade de sair do presídio, atravessar a rua e voltar. Quando ele disse isso, eu avaliei o que é uma criatura perder a liberdade física. Há pessoas que dizem, que minimizam essa questão, achando que o preso leva uma boa vida na prisão, não tem ideia do que diz, não sabe o que diz. E ele fez a prece. E depois, talvez no dia seguinte, não me lembro mais, o alto-falante chamou, preso número tal, a comparecer lá na administração. Ele foi, e o administrador lá chegou para ele e falou: olha, vai sair um caminhão aqui para pegar pedra numa pedreira lá no bairro tal, longe. Você quer ir para ajudar? É impressionante. Ele pediu para que a porta se abrisse, o portão se abrisse, ele atravessasse a rua e voltasse. E ele foi chamado para ir de caminhão num outro bairro pegar pedra. Veja só, que felicidade carregar pedra. Se alguém nos convidasse para um trabalho desse, a gente ia chamar ele de amigo.
mas ele estava feliz. Impressionante como a sua prece foi ouvida e atendida muito mais do que ele pediu. Eu fico imaginando o que deve ter sido para ele, no restante da sua vida, essa experiência de orar a Deus, de vencer as dificuldades do caminho. Muito importante. Então ele diz aqui, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, quando nós tivermos os apelos das paixões que tentam tomar as rédeas do nosso destino, devemos buscar a prece, porque ela vai aplacar o calor excessivo dessas paixões. Ou seja, através da prece, nós podemos vencer as dificuldades que trazemos na alma, vencer os desafios. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. É verdade. A prece, ela é filha da fé e ela fortalece a nossa fé. E ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Porque não é aquela prece infantil que pede coisas, é aquela prece que pede forças, que pede lucidez, que pede coragem, não para fazer coisas absurdas, mas para fazer o bem. No recolhimento e na solidão estás com Deus. É interessante. Será que nós não estamos com Deus? Deus não está conosco? Deus sempre está conosco. Mas nem sempre nós estamos com Deus. Eu me lembro do Rogério, marido da Didi. Ele brincava comigo lá no Boa Nova, né? Vai com Deus. Aí ele fala assim, como é que pode? Vai com Deus e eu fico com quem? Né? Eu falei, não, Deus está sempre com a gente, Rogério. Agora, nem sempre a gente vai com Deus, né? Deus vai com a gente, mas a gente nem sempre vai com Deus, né? É muito legal. Então, nessas horas, nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque esse momento da prece, ele é importante para nós abrirmos os ouvidos, as antenas, para ouvir Deus nas nossas dúvidas, nos desafios em que nos encontramos, pedir a Deus o que fazer, nos ajudar a refletir, a pensar o melhor. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Olha que coisa boa que Jesus nos ensinou, orar. Orar de verdade, né? Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Veja só a riqueza que a prece pode nos oferecer na existência. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. E está dizendo para nós que nessas horas, desenvolvendo esse recurso divino que nos é dado, que o próprio Cristo usou para ele e nos ensinou,
nós vamos entrar em sintonia com esses espíritos elevados. E quanto mais nós estivermos imbuídos e dedicados ao trabalho de renovação, maior será essa sintonia. Que harmonia! Olha só, é alguém que já vive isso. Quando ele diz assim, que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. É como se a pessoa subisse, avançasse. Eu me lembro, quando eu estava na mocidade, lá em Niterói, nós trabalhávamos na mocidade em Niterói, mas participávamos das reuniões mediúnicas no Rio. E outros companheiros, o Raul, a Élide, Maria Élide, a Amélia, eram trabalhadores também da mediunidade. E nós atendemos uma jovem que estava num processo obsessivo. E a casa dela ficava do lado de um terreno. E na época do carnaval, que a gente ia dar passe nela, era um barulho absurdo. Mas à medida que a gente lia e comentava e orava, a gente esquecia, a gente não ouvia mais aquele ruído. Era como se nós nos isolássemos daquilo. Então, o que ele diz? Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. A forma poética de dizer, né? São as vozes brandas e suaves dos serafins. A nos dizer da esfera espiritual em que nós nos avançávamos. Nós nos avançamos. Mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Que mensagem poética! Mas ele não está se perdendo na poesia. Ele está trazendo para nós uma visão sublime, delicada, do valor da prece. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Veja só, é um alimento para a alma. É uma limpeza do nosso espírito nesses momentos de prece, em que deixamos dissolver aquelas tensões que os pensamentos infelizes nos trazem para respirar num clima mais elevado. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota. Olha só, no momento da prova difícil, no momento em que a pessoa acha que não vai aguentar, na experiência em que a pessoa quer desistir até da vida, por não estar suportando aquele momento, ele diz: também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Não importa
o que vai acontecer depois. O que importa é o que estamos fazendo agora. O que importa é que, se eu errei, que eu me arrependa e comece a me corrigir. Não importa que tenha sido detectada alguma doença grave em mim. Não existe doença grave. Não existe doença grave que acabe com a vida. Existe a doença grave que pode me transportar para uma outra faixa de vida, mas a vida não se acaba. Então é importante que a nossa prece seja a prece que nos dê forças para carregar a cruz, para enfrentar o problema, para agradecer a Deus a experiência dolorosa e difícil, como os primeiros cristãos faziam e enfrentavam. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, referindo-se a Jesus, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Veja só, nós merecemos todos os sofrimentos porque passamos. Merecemos porque muitos deles nós os criamos nesta vida e outros existem como tratamento para a nossa alma, para curar as nossas dificuldades de inferioridade. Jesus não. Jesus não merecia, mas ele veio nos ensinar como enfrentar, como carregar a cruz, agradecendo a Deus e orando por aqueles que causavam sofrimento a ele. Ele ia morrer, o corpo, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então nós não temos que temer coisa alguma, mas temos que nos fortalecer para enfrentar os desafios, não os desafios que vêm de fora, mas o grande desafio que é a nossa reação perante as provas que vêm de fora. Trazer para o nosso coração uma couraça de fé protetora, sublime, que quanto mais venha o sofrimento, sem buscarmos o sofrimento, mas se ele vier, que ao invés de reagirmos contra ele, exteriorizemos uma luz que deve nascer dessa semente bendita que Deus colocou em nossos corações. A capacidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes. A capacidade de amar o adversário, orando por ele. A capacidade de vencer todos os obstáculos, não para conquistar o mundo, mas para conquistar a nós mesmos, conquistar o reino dos céus em nosso coração. Muita paz, meus amigos. Segundo andar. Eu queria pedir a Ariete